Com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode sentar, toma seu assento. Abra sua Bíblia em Romanos 12. E depois a gente vai para o tema da campanha. Enquanto eu meditava em 1 Reis 18, um versículo me chamou a atenção. Foi o versículo 30 de 1 Reis 18. Não precisa abrir, não. Em 1 Reis 18, 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E aí o Senhor falou para mim: Tamires, para que a pequena nuvem suba do mar, para que a pequena nuvem apareça, para que a provisão venha, não pode ser de qualquer jeito. Existe uma condição para que esse milagre da pequena nuvem aconteça na vida dos meus filhos. E a condição está em Romanos 12, que nós vamos ler agora, e depois eu entro no tema. Romanos 12, primeiro versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui ele já diz que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo. Ninguém faz um sacrifício sorrindo. O sacrifício, ele dói, ele sangra. Então não pense que se apresentar ao Senhor é simples ou normal ou cômodo, porque não é. O sacrifício que o Senhor requer de nós muitas vezes vai sangrar, muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser incômodo e muitas vezes você vai fazer algo que por você não gostaria de estar fazendo. Mas aqui a palavra não diz que você faz da maneira como você quer. Ele diz a maneira como o Senhor deseja que você se ofereça a Ele. E aí ele continua, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 2, ele já me diz que eu não vivo aquilo que eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não ajo da maneira como eu quero, e muito menos da maneira como o mundo impõe para que eu faça. Eu preciso que ele renove a minha mente todos os dias para que eu possa experimentar e comprovar que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É a segunda condição para que você veja a pequena nuvem subindo do mar. E talvez você diga assim: ah, Tamires, a nuvem não apareceu aqui não. Você está fora de algum desses pontos. E essa noite o Senhor deseja que você se achegue como um sacrifício vivo. Não como você quer, mas da maneira como Ele quer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu e você, nós sabemos o que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele conhece toda a nossa vida. Passado, presente e futuro, porque Ele é soberano. E aí ele continua no versículo 3. Calma que vai engrossar o negócio. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a sua fé, a fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Imagina eu subir aqui no altar e querer pregar como uma pastora, querer pregar como pastor. Eu não fui chamada para isso. O Senhor me usa assim, ó. Na mansidão, na brisa. Sabe, o profeta, quando ele estava esperando que Deus se apresentasse a ele, ele pensou que era o terremoto, que era isso, que era aquilo. Não, o Senhor veio ali, ó, na brisa, mansa e suave. Cada um fique na posição para o qual foi chamada. Mas fique na posição para o qual foi chamado. Não saia da posição. Porque muitas vezes, e eu falo de mim também, muitas vezes a gente quer ficar escondido. Muitas vezes a gente não quer colocar a mão no arado. E aí a gente reclama que as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque você não está na posição para a qual o Senhor te chamou. Não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o líder, foi o Senhor que te chamou. E se Ele te chama, Ele se responsabiliza pelo que vai colocar na sua boca, pela palavra que você vai falar, pela maneira como você vai falar. E Ele te fortalece para os levantes que virão. Continuamos. 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O segredo da vitória do crente está aqui, ó. Perseverar na oração. Tamires, eu não consigo me alegrar e ter esperança. Vai orar. Tamires, eu sou impaciente. Quero que essa luta acabe logo. Vai orar. Não pare de orar. Ah, mas eu não sinto de orar. Mas não é para sentir. Só vai lá e ora. É um sacrifício vivo perante o Senhor. Você não vai sentir de orar. Tem hora que a luta está tão ferrenha, tem hora que o negócio está tão travado que a única coisa que você quer fazer é ficar na cama. A única coisa que você quer fazer é se esconder. Mas o Senhor está falando aqui, ó, persevera na oração. Deus, eu não estou vendo, persevere em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. É difícil, é muito difícil. Mas sabe a lei da semeadura? Tudo aquilo que você faz, você recebe. Tudo aquilo que você planta, você colhe. O plantio é facultativo, mas a colheita, essa é certa. Então, cuidado. Mas Tamires, fulano fez isso, deixa fulano, entrega na mão de Deus, ora por ele. Pede para Deus tirar isso do teu coração, da sua mente. Pede para o Senhor apagar isso do teu coração. Porque na nossa ira a gente quer mesmo resolver as coisas, mas não vale a pena. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Difícil, né? Tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, que a sua sabedoria venha do Senhor. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, a vingança é minha.
e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre as cabeças dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso daqui é um passo a passo do que você precisa fazer para consertar o seu altar hoje perante o Senhor. E lembra do primeiro versículo: se ofereça em sacrifício vivo, agradável a Deus. Pense que o que sangra hoje em você para fazer, sendo a vontade do Senhor, amanhã vai ser a honra do Senhor sobre a sua vida. O plantio pode doer, pode sangrar, pode machucar, pode ter ferida, vai ter. Vai ter. Mas não se esqueça que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta, ela é espiritual, é contra principados e potestades. E quem está mais fraco, o inimigo usa, não adianta. Você que está um pouco mais revestido, entenda isso. Entenda o mundo espiritual. A sua luta não é com o irmão do lado. A sua luta não é com o seu líder. A sua luta não é dentro da sua casa com o seu marido, com o seu filho. Não é. Ele está fraco no Senhor. Então o inimigo vai usar a parte mais fraca. É isso que ele faz. Agora vamos para o tema da campanha, que é 1 Reis 18. Deixa eu achar aqui que eu gosto de outra versão. A gente vai começar lá no 30. Já vou encerrar já. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Já vimos lá em Romanos. Reparamos o altar. Tá tudo certo. 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Repare que primeiro ele repara o altar, ele arruma o que está fora de ordem, o que está estragado, ele conserta o altar, e depois ele faz um altar em honra. É como se ele ofertasse algo ao Senhor. Então, primeiro ele repara o altar, depois ele oferece uma oferta ao Senhor, que são as pedras. E aí ele continua no 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água era tanta que escorria do altar, chegando a encher a valeta. Qual que é a probabilidade de um lugar que está cheio de água pegar fogo? 0. Mas Elias tinha o que a gente não tem. Eu não tenho. Fé. A situação era improvável, tinha água por todo canto, ele pediu para colocar mais água, a água escorria, e ele tinha plena convicção de que a hora que ele orasse, que ele clamasse ao Deus dele, o fogo pegaria no altar. Continuando. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Perceba que a oração dele não tem nada demais. Ele diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu, não sou eu, que tu és Deus em Israel, e que eu sou apenas teu servo, e que fiz as coisas que tu me ordenaste. Quer dizer, a glória não era do profeta. Ele colocou toda a honra e toda a glória para quem era de direito, para Deus. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Aí no 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha,
as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Perceba que desde o começo do capítulo, lá no começo do capítulo, o Senhor vai se apresentar para Elias e vai falar assim para ele. Elias tinha fugido, Jezabel estava perseguindo os profetas, ele vai encontrar Obadias, que era servo do rei Acabe. Obadias vai falar assim, olha, eles estão perseguindo os profetas, mas eu peguei 100 profetas, escondi 50 numa caverna, 50 em outra, levava água e pão para eles que eles não morressem de fome. E aí Elias estava fugido. Ele volta e Deus fala assim para ele, se apresente a Acabe, que eu mandarei água sobre o povo, mandarei chuva sobre a terra. E aí ele continua aqui no 38. Então o fogo caiu, queimou. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a segunda, porque a primeira foi a fé de Elias, que a gente não tem muito. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que, em momento algum, Elias questionou ou duvidou que Deus fosse fazer algo. Ele cria. O tempo todo ele estava crendo. O tempo todo a situação era contrária, mas ele estava fazendo o que Deus ordenou. Ele colocou toda a honra e toda a glória ao que estava acontecendo ao Senhor. E quando o fogo pega, as pessoas, os profetas de Baal que estavam em volta, eles reconhecem que Deus era na vida de Elias e que Deus realmente era Deus sobre Baal. Entenda que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente quer a honra para nós. Fui eu que fiz, foi com o meu esforço. E eu tenho aprendido com o Senhor que Ele não precisa do seu esforço, Ele não precisa do seu dinheiro, na verdade Ele nem precisa de você. Ele só precisa de um coração quebrantado, que confie no que Ele fala. Pode ver que Elias diz aqui, ó, Senhor, para que eles saibam que tudo o que eu fiz foi o Senhor quem ordenou. Não foi por ele. Talvez, pensando aqui, viajando um pouco, ele não tenha duvidado porque ele sabia que não era ele que ia fazer. Era o Senhor que ia fazer. Quantos milagres Elias já não tinha visto? Ele sabia quem era o Deus dele. Mas muitas vezes a gente não sabe o Deus que a gente serve. Muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente fica olhando para a água, a gente fica olhando para o altar que está encharcado, a gente fica olhando para as circunstâncias e fala assim, aqui não tem como. Mas é exatamente nessa situação que você olha e fala, não tem como, que é a oportunidade principal de Deus se manifestar e da glória ser dele. Imagina só você poder viver uma vida em que as coisas, os milagres, os sinais, os prodígios acontecem e as pessoas olharem e falarem assim, é Deus. Não tem outra explicação. É Deus que fez. Imagina você ser um testemunho vivo do poder, da soberania e da grandiosidade do Deus que você serve. Muitas vezes o milagre não acontece porque a gente não creu. Porque a gente não confiou. Porque ao invés de confiar, a gente olhou para as circunstâncias. A gente olhou que com o nosso dinheiro, aquele milagre não ia acontecer. Mas quem foi que disse que Deus precisa do seu dinheiro para fazer um milagre? É justamente quando você não tem o dinheiro que Ele quer fazer o milagre. Porque não vai ter como você falar que foi você com as suas forças, com o seu mega salário que fez. Foi Ele. E isso vai gerar testemunho para que outras pessoas, assim como os profetas de Baal, olhem e digam assim, realmente o Deus que ele serve é o Deus de verdade. Realmente o Deus que ele serve é o Deus que faz. E muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor, a gente não deixa Deus trabalhar, a gente não confia, o milagre não acontece, e as pessoas estão lá no mundo. Porque elas não viram Deus agir. Ah, você só fala de Deus, mas a sua vida está do mesmo jeito. Que Deus que é esse? Muitas vezes as pessoas que ainda não vieram para a casa do Senhor, a culpa é minha e é sua. Porque nós somos covardes e não confiamos que Deus vai fazer.
Elias estava debaixo de uma palavra. Uma palavra. Ele estava debaixo de uma palavra. E ele sabia que ele não podia fazer, que era o Senhor que ia fazer. Vamos correr para o tema. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum deles escapar. Então eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Elias disse a Acabe: vá comer, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ele não estava ouvindo nada. Ele só estava agindo pela fé. Será que hoje, pela fé, você já pode enxergar e imaginar o teu milagre concretizado? Ou será que você está indo dormir falando assim: não, não vai acontecer, é melhor eu me conformar que é assim mesmo, Deus não quer fazer? Deus quer fazer. Mas será que você está crendo que Ele vai fazer? Porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como que você quer que Ele faça se você não consegue nem agradar Ele com a pequena fé que você tem? Ele não vai fazer. Continuando. Nossa. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele se prostrou perante o Senhor. Lembra da oração, perseverar em oração que a gente leu em Romanos? Essa sempre vai ser a chave. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus é a chave de todos os problemas que você tem. O inimigo sabe disso, mas você ainda não descobriu isso. Porque se você soubesse disso, você estava orando de manhã, de tarde, de noite, na hora de dormir, estava sonhando que estava orando. 43. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Entenda que em todos os acontecimentos desse capítulo, é sempre a fé de Elias. Elias estava sendo procurado e ele se entrega para o rei, que era esposo de Jezabel, a qual tinha matado todos os profetas. Ele estava sozinho, praticamente, porque o restante estava escondido em cavernas. E pela fé, debaixo de uma palavra, ele se apresenta para o rei que podia matar ele. Ele vai lá e afronta os profetas de Baal sozinho. Eram 400 e tantos profetas, ele estava sozinho. Depois ele vai e fala para Acabe que ele já escuta o barulho da chuva. E depois ele fala para o servo: sobe lá 7 vezes, você vai ver a nuvem. E eu vejo também que o servo, ele era obediente. Quantas vezes nós não somos obedientes? E repare aqui que o servo não foi obediente a Deus. Ele foi obediente a uma autoridade que estava sobre ele. A um líder. Não preciso falar nada, né? Continuemos, que eu tenho 5 minutos. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Mas o último versículo é o melhor. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Você entende que Acabe estava de carro, certo? Certo? E Elias estava a pé, certo? E o versículo diz que o poder do Senhor veio sobre Elias e ele correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Você entende que isso é humanamente impossível, né? Ou só eu que entendi isso? Quando o poder do Senhor vier sobre a sua vida, eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero. Eu já tenho uma lista lá de tudo que eu quero. É grande? É grande, porque o meu Deus é grande. Ele não precisa do meu dinheiro, então tá tudo certo. Mas eu preciso que você entenda que quando o poder do Senhor vier sobre a sua vida, não vai ter circunstância,
Não vai ter profeta de Baal, não vai ter ameaça de morte, não vai ter oposição. Não importa quantas pessoas vão se levantar contra você. O Senhor vai te fazer tão rápido e tão potente quanto o carro do teu inimigo. Porque não é pela sua força, é pela força do Senhor. Não é sobre o que você pode, é sobre o que Ele pode. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele pode te dar. Mas você precisa buscar por isso. Como que eu busco por isso, Tamires? Lá em Romanos 12. Constante oração, reparando o altar, crendo, acreditando, não duvidando. A palavra diz lá no Novo Testamento que se você disser a uma montanha, olha a montanha, se jogue dentro deste mar, e não duvidar dentro do teu coração, assim será feito. Você não pode duvidar no seu coração. Se você duvidar, você já perdeu o jogo. E quem ganha é o inimigo. Entenda que não é sobre a sua vida, é sobre as pessoas que estão ao seu redor, que verão o milagre do Senhor na sua vida e se prostrarão ao Deus que você serve. Não é mais sobre você, já foi o tempo que era sobre você. É sobre as pessoas que estão ao seu redor. Tamires, mas eu não tenho cargo. Você não precisa de um cargo para ser o testemunho vivo do poder de Deus. Você não precisa de um cargo para mudar o lugar onde você está. Se você está nesse emprego, nessa empresa, nesse bairro, nessa rua, não importa. O Senhor te colocou aí para um objetivo. Qual é o objetivo? Você tem cumprido esse objetivo? Você tem se permitido ser usado por Deus? Ou você só tem pensado no que você quer, no que é bom para você? Eu não quero me machucar. Eu não quero que doa. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Faço só do jeito que eu quero, como eu quero. É um sacrifício vivo, sacrifício sangra, sacrifício dói. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Porque a sua recompensa não vai ser só aqui. Aqui também você vai ter recompensas. Mas a nossa recompensa é lá em cima. É eterna. Imagina você chegando lá e Deus falando assim, ó, servo bom e fiel, tá aqui seu galardão. Mas e se não tiver galardão? E se ele não te chamar de servo bom e fiel? E se ele falar assim, olha, eu falei com você tantas vezes, mas você nunca me deu ouvido. Olha quantas almas se perderam porque você não fez o que era para ter sido feito. Olha quantas pessoas eu coloquei para você cuidar, mas você não cuidou, porque você estava preocupada com você sangrando, mas olha quantos sangraram. Quantos se perderam. E eu enviei você, mas você não foi. Você não quis fazer. O Senhor tem bênção, sim. O Senhor tem a nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, que pode trazer uma chuva poderosa sobre a minha vida e a sua vida. Que pode trazer frutos, brotos. Deus tem. Mas existem condições para essa bênção chegar. Não é do jeito que a gente está, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Como Ele quer. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te alertar. Porque Ele quer te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar, Ele é teu pai. Que pai não tem prazer em abençoar o filho? Em presentear um filho, em dar aquilo que o filho quer? Mas existem condições para isso, Ele não vai te dar de qualquer jeito. Ele não vai. Amém? Fica triste não. O Senhor te ama. Ele tem o melhor pra gente. E é por isso que Ele bate de vez em quando. Porque Ele sabe que a gente pode ir mais longe. Ele sabe que a gente pode ser melhor. Você é muito importante para o Senhor te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Ele se deu naquela cruz por você. Muitas vezes você olha para a sua vida e você fala assim, fui eu que fiz, foi coincidência, caiu no meu colo. Não foi não. Era o Senhor cuidando de você em cada detalhe. Ele só espera que você dê a Ele toda a honra, toda a glória, que você entenda que não foi pela força das suas mãos. Foi Ele que fez. Foi o poder dEle que agiu ao seu favor. Todo esse tempo, até aqui. Foi Ele que te guardou, foi Ele que te curou, foi Ele que te livrou, foi Ele. Não foi coincidência, o Senhor não se engana.
Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa se permitir ser usado por Ele a partir de hoje. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.